Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Ibovespa, tratar aqui a respeito da Petrobras, tratar aqui a respeito de Gerdau e também do setor de mineração. Por fim, comentar aqui um comunicado ao mercado de Klabin. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa na presente data teve uma queda de quase 0,3%. Ibovespa no curto prazo tem caído em quase todos os pregões, ainda que a queda não seja tão expressiva. Nos últimos 30 dias, a queda acumulada é de 2,33%. E se pegarmos desse topo de 122 mil pontos em 26 de julho de 2023 e puxarmos aqui para verificar a queda acumulada, quase 8%. O dólar, por sua vez, vem subindo fortemente. Desde setembro, a alta acumulada já é mais de 6%, ficando aqui a R$ 5,17, mas esse movimento de alta do dólar frente à moeda fiduciária do país não é um movimento isolado com o Brasil. Se nós olharmos aqui para o índice dólar DXY, que mede uma cesta de moedas frente ao dólar, desde julho deste ano, o dólar vem se apreciando frente a outras moedas. A única moeda que ficou de fora desse movimento, dessa tendência, é o iene japonês, que acaba sendo então um ponto fora da curva. Por isso o real não ficaria de fora e acabou se depreciando frente ao dólar. Por quê? Porque o dinheiro no Brasil e em vários países do mundo tem saído desses países para migrar para as treasuries americanas, treasury bonds, ou seja, os títulos públicos norte-americanos de longo prazo que estão rendendo aí mais de 4,8%. Quando o dólar sai do Brasil, a moeda norte-americana no território nacional fica mais escassa, logo o dólar se aprecia frente ao real. E esse movimento de alta das treasuries e de alta do dólar deve continuar, ao menos até que o Fed consiga trazer a inflação norte-americana mais próxima para a meta de 2% ao ano. A inflação ainda está em 4%, então essa meta ainda está um pouco longe, sendo que os dados positivos de geração de empregos nos Estados Unidos têm pressionado ainda mais o aumento de juros pelo Fed, porque geração de emprego gera inflação, porque são mais pessoas trabalhando e consumindo, razão pela qual a tendência é que sim, em novembro o Fed venha a aumentar as taxas de juros para um range de até 6% ao ano. Sendo que o Galípolo, diretor do Banco Central, que deve ser o novo presidente do Banco Central com o fim do mandato do Roberto Campos Neto, ele citou que o nível de inflação aqui no Brasil está difícil de ser combatido também. Isso quer dizer o quê? Que os cortes na Selic não serão tão elevados quanto se pensou anteriormente. No máximo, mais 0,5% de corte na próxima reunião, ou até menos do que isso, a depender de como a inflação brasileira, medida pelo IPCA, se movimentar. De tal modo que, qual seria a melhor maneira do investidor de longo prazo se proteger de uma inflação descontrolada e dessa queda na bolsa de valores? Comprando ações, aproveitando essa queda e também diversificando um pouco em títulos públicos federais atrelados ao IPCA, Tesouro IPCA+, que acaba dando uma rentabilidade histórica excelente. Basta você olhar para o índice IMAB da Anbima para ver o que eu estou falando. Ele supera com folga o CDI. Prosseguindo aqui com Petrobras, subiu um pouquinho hoje, ante a queda forte no dia anterior. Mas veja, parece que já começou novamente a farra com dinheiro dentro da Petrobras. Porque a Petrobras pagou 3,8 milhões de reais apenas para ter uma campanha no Jornal Nacional. Sendo que isso não faz o menor sentido atualmente. Você tem veículos de mídia com alcance melhor, mais direcionado e com custo bem mais baixo do que esse. Para apenas 2 minutos de transmissão de uma peça publicitária comemorando 70 anos da empresa. Portanto, esse é o grande problema do atual governo. É um governo que gasta muito, não se fala em cortar gastos descontrolados, usando até mesmo as empresas estatais para isso. Banco do Brasil, por exemplo, também para viés publicitário. Ao tempo em que, com esses gastos aumentando, só se quer aumentar cada vez mais a tributação. Todas as compras taxadas, quer se extinguir o JCP, quer se tributar os dividendos, quer se tributar uma infinidade de coisas. É um governo que muito atrapalha o investidor brasileiro. Continuando aqui com a Gerdau, a empresa projeta investimentos de quase 12 bilhões de reais entre os anos de 2021 e 2026. É um capex elevado. Desse total de quase 12 bilhões, 3,3 bi já foram investidos, faltam 8,6 bilhões. Com esse investimento todo, a empresa projeta um acréscimo no seu EBITDA, obviamente, não é investimento
às cegas. A companhia espera aumentar o seu EBITDA em 4 bilhões de reais, considerando que o atual EBITDA da empresa fica em torno de 20 bilhões, esse acréscimo seria um acréscimo de 20%, ou seja, a empresa com esses investimentos quer um retorno de 20% ao final de todo esse ciclo. E todo esse grande investimento só denota que a empresa entende que o setor siderúrgico e metalúrgico seguirão pujantes, ou no mínimo resilientes para os próximos anos. Sendo que a Gerdau, desde o crash do coronavírus e até antes do que isso, segue numa tendência de alta, é uma empresa que segue com resultados bastante consistentes, sendo, na minha visão, a melhor empresa desse segmento. E passando para o setor de mineração, o Itaú BBA ele prevê um terceiro trimestre animador para a Vale e também a CSN. Por outro lado, em relação aos Minas e até mesmo a Gerdau, o Itaú não segue otimista. Em relação à Vale, o Itaú espera resultados melhores por conta dos maiores volumes e preços na divisão de ferrosos. Nós vimos a alta no minério de ferro no curto prazo. No relatório do banco, ele prevê um aumento de 10% no resultado operacional medido pela EBITDA, em favor da mineradora. Já para a divisão de metais básicos da Vale, que é menor, há aqui uma previsão de queda. Contudo, a representatividade de metais básicos na Vale é bem menor. A projeção para os Minas é de EBITDA negativo. Para a CSN, um acréscimo de 14% no EBITDA, principalmente em razão das divisões de mineração e cimento. E em relação a Gerdau, espera-se uma contração nos seus balanços. Sendo que a demanda por aço deve arrefecer no curto prazo, então isso também ocasionou já uma queda antecipada nas ações de Gerdau, que acumula aí no último mês uma queda de mais de 10%. Já quanto à Vale, o que nós percebemos é que ela de fato está andando de lado aqui nessa região de preços dos 12 dólares ou entre 60 a 70 reais. Sendo que nessa região de preços atual da Vale, se nós pegarmos aqui desde junho, o volume de negociações aumentou drasticamente em relação a meses e até anos anteriores, denotando um enorme interesse em negociações das ações de Vale aqui. É nessa região que a própria companhia, através da sua tesouraria, segue realizando recompras de ações. É uma região de preços que eu considero bem mais atrativa para fazer compras de Vale. Meu preço teto até 70 reais. Então nesse range entre 60 e 70 é um bom momento e uma boa região para montar alguma posição na Vale, que sim é uma large cap, não tem mais tanto potencial de crescimento, por isso faz parte de uma carteira mais consolidada, de um percentual da sua carteira mais robusto, em que você não está pretendendo ali um crescimento exponencial, explosivo, como você pretende ao investir em small caps, por exemplo. Por outro lado, esteja ciente que é uma empresa muito cíclica, esse gráfico já demonstra isso, e os seus resultados são muito dependentes do preço do minério de ferro e da demanda que a China tem por esse metal. De qualquer sorte, nesse caso, tudo é uma questão de preço e estômago para aguentar volatilidade. Mesmo se eu pegar aqui o gráfico mensal de Vale aqui dentro da Quantifury, nós percebemos que o volume está muito distoante de anos anteriores. E para quem é grafista, essa tendência de alta vem desde 2016. Essa linha não foi rompida efetivamente, só deu uma testada aqui com a pandemia, mas continuou. No momento, não estou comprando mais Vale, estou apenas fazendo lançamento coberto de puts e até de calls a depender do strike, mas sem prazo muito longo. Lembrando que, na nossa área de membros Mirai Avançado, começarei a tratar sobre opções de forma que quase exclusiva e já deixei o primeiro vídeo para membros restrito naquela área. Deixei por apenas um período público no canal e agora segue restrito para os membros, que terão vídeos semanais sobre opções. E finalizando aqui com o Klabin, a empresa publicou um comunicado ao mercado informando que firmou um contrato de empréstimo sindicalizado. Para quem não sabe, e aqui tem uma explicação do Banco da China, o empréstimo sindicado ou sindicalizado é um empréstimo que é fornecido por um consórcio de instituições financeiras, ou seja, várias instituições financeiras em conjunto num consórcio fornecem um determinado empréstimo e aí eles passam a ser credores solidários daquela dívida. E qual é a vantagem do empréstimo sindicalizado? A vantagem é para o emissor da dívida, no caso aqui a Klabin, o devedor, porque o devedor ele acaba tendo condições melhores de custo de dívida. E no caso, a captação da Klabin foi de 595 milhões de dólares. Isso representa 3 bilhões de reais no caixa da Klabin. Um caixa oriundo de dívida. Prazo de quitação dessa dívida 5 anos, um prazo médio, portanto, e o custo médio dessa dívida será de SOFR, que substituiu a antiga taxa LIBOR, mais 2,05%.
No ano 1 será SOFR mais 1,5%, depois mais 1,5%, 1,75%, 2,5% e 3%. Então veja que a dívida vai majorando com o tempo, mas o custo médio é SOFR mais 2,05%. É como se fosse, a título comparativo, um CDI mais 2. E como isso aqui na prática é um bond, o custo é em dólar. Então a valorização do dólar frente ao real seria um problema para a Klabin aqui. Mas, na visão da Klabin, por ela ter pego essa dívida agora, significa que ela entende que o dólar chegou num possível topo e que seria difícil uma valorização do dólar frente ao real no médio prazo. Ao menos é isso que aparenta essa dívida. Sendo que a taxa SOFR chegou a 5,33% atualmente, se o dólar cair, esse custo cai, sendo que a Klabin já tinha um balanço robusto, liquidez alta, de fato, se olharmos aqui para a liquidez corrente da empresa, quase 2 vezes, uma boa liquidez. Acima de uma vez já é uma liquidez suficiente. Dívidas longas, uma relação dívida líquida sobre EBITDA controlada no curto prazo, quase 3 vezes. No geral, a Klabin segue com dívidas mais elevadas, mas ainda controlada. Posição de caixa da Klabin 6 bilhões, que é suficiente para cobrir os vencimentos das próximas dívidas nos próximos 3,5 anos. Então, esses 6 bilhões são suficientes para quitar quase 4 anos de dívida da empresa, só que o prazo médio da sua dívida é de quase 9 anos. De qualquer forma, dentro ali da sua estratégia de gestão da estrutura de capital, essa dívida deve ficar entre 6,4% a 6,5% ao ano em dólar. Então veja a importância do dólar aqui, sendo que o custo médio de dívida da Klabin hoje em bonds seria 7,27% em dólar. Isso com vencimento em 2031, de tal modo que a Klabin teria feito um bom negócio, digamos assim, hoje, ao pegar essa dívida hoje. Esse empréstimo foi coordenado pelo JP Morgan e teve a participação do Santander, BNP Paribas e uma série de outros bancos. Portanto, qual é o risco de dívida aqui? O dólar se valorizar muito. E outro detalhe, além da relação dívida líquida sobre EBITDA, que hoje está entre 2,5 a 3 vezes, nós precisamos dar atenção também para a relação dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que o ideal para mim é de até 1,5 vezes. Ou seja, a dívida deve ser de no máximo 150% do tamanho do patrimônio líquido, que é o capital próprio ou capital dos acionistas. E hoje aqui consta 1,66, mas é sempre bom fazer uma conferência em relação aos dados atuais da empresa, principalmente quando o indicador fica elevado. E aqui está elevado já, acima de 1,5 vezes já é um indicador elevado. E a companhia se endividando mais é sempre um ponto de atenção, muito embora a Klabin esteja no momento de desalavancagem, não de novos investimentos. De qualquer forma, vamos conferir aqui qual seria o indicador atual de dívida líquida sobre o patrimônio. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar aqui para vocês o seguinte: uma estrutura de capital ideal da empresa, e aqui seria o 100%, seria uma estrutura em que você tem 40% capital próprio, ou seja, dinheiro dos sócios acionistas, e 60% de capital de terceiros, dívida. Por quê? Porque a dívida gera um benefício fiscal de redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então gera um benefício fiscal. E o que é a estrutura de capital, Luan? São as fontes de financiamento da empresa. Capital de terceiro, que é dívida, capital próprio, dinheiro dos sócios, que é o mais caro de todos. Por que é o mais caro de todos? Porque não tem nenhum benefício fiscal. Eu não posso pegar os dividendos que eu paguei para um sócio, para os acionistas, e lançar na contabilidade como uma despesa financeira, por exemplo, como você pode fazer com o JCP, de tal modo a reduzir a base de cálculo do imposto, da tributação. Eu não posso fazer isso. Por isso que é interessante para essas empresas que são mais de capital intensivo, como é o caso da Klabin, ter uma estrutura de capital próxima de 60% dívida, 40% patrimônio líquido, PL. Não confundir com P dividido pelo L, que é o indicador preço-lucro, é só PL. Muito bem, na prática, o que isso significa? Se eu tiver aqui R$1.000 de estrutura de capital, a totalidade das fontes de financiamento da empresa significa que eu teria R$600 de capital de terceiro, R$400 de capital próprio. Veja como essa relação de 60 a 40 dá um indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido de 150. Veja, 600 dividido por 400. Eu chego a 1,5 ou 150%. Acima disso, já é um problema. O limite que eu aceito é de 2 vezes, ou seja, 200%, o que já seria algo bem elevado. Esse é um indicador que você tem que ler em conjunto com o dívida líquida sobre EBITDA. Os dois são essenciais para você avaliar o nível de endividamento da empresa, se ele é sustentável ou não. Empresa que tem dívida insustentável, eventualmente, vem a quebrar. Por isso, ponto de atenção para o acionista. Portanto, vamos conferir aqui qual seria esse indicador hoje com o Klabin. O que devemos fazer primeiro? Vamos pegar aqui, que é um dado mais rápido de se conseguir, o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Basta você ir em um release de resultados, o último, ou pegar o ITR,
que são as demonstrações financeiras da empresa de forma completa. E aqui no caso estou com o ITR da companhia, com dados consolidados do primeiro semestre, e aqui vamos em balanços patrimoniais. E aqui em balanços patrimoniais, onde está a informação do patrimônio líquido? Aqui. Patrimônio líquido consolidado, que seria de 14 bilhões, porque eu estou pegando aqui consolidado do dia 30/6. Então eu vou copiar esse dado e jogar na minha planilha. Agora eu preciso pegar o capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? A dívida. Mas o que seria a dívida na prática? A dívida basicamente são os empréstimos, financiamentos e debêntures. Então vamos fazer uma soma aqui. E todas essas informações estarão aqui no passivo da empresa, tanto no circulante quanto no não circulante, curto prazo e longo prazo. Muito bem, fornecedores eu não insiro como dívida. O que é dívida? Empréstimos e financiamentos e debêntures. Então o que eu pegaria aqui? Eu pegaria 1,9 bi de empréstimos e financiamentos do consolidado, somo com esses 42 milhões de debêntures, somo agora com o passivo não circulante. Então agora eu vou na dívida de longo prazo. Então eu vou pegar empréstimos e financiamentos de longo prazo, 22,3 bilhões, valor considerável, e vou somar finalmente com as debêntures de longo prazo, 1,2 bi. Agora, Enter, eu chego aqui ao quê? A 25 bilhões, 25,5 bilhões. Agora vamos achar o indicador dívida líquida sobre patrimônio, que é o numerador, que é a dívida, dividido pelo denominador, que é o patrimônio. Chegamos ao indicador de 1,8. Veja que aqui está equivocado. Aqui está em 1,66. Portanto, Klabin já está no limite. Por isso é importante acompanhar o nível de endividamento da Klabin agora, até porque ela não vai fazer mais novos investimentos. Sabedor de que, se o dólar continuar se valorizando e a empresa não ter acréscimo no seu resultado operacional, isso pode ser um problema para a empresa. E aí, obviamente, no mínimo, ela vai começar a reduzir dividendos. Em virtude dessa nova assunção de dívida pela Klabin, eu reduzi meu preço teto agora para 4,50, as ações preferenciais e ordinárias. Prefiro uma margem de segurança maior agora, em virtude disso. Principalmente com essa tendência de alta do dólar. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Nesse momento, você tem comprado ações de Klabin? Na sua visão, as ações estão baratas nesse momento? E em relação ao endividamento da Klabin, o que você pensa a respeito? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!